Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, boa tarde, Sardenberg, Cássia, boa tarde aos ouvintes e também a quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, saiu a segunda parte da pesquisa da Quest, desta vez fazendo cenários para a eleição de 2026. E ontem nós passamos a primeira série da pesquisa, que mostrava um resultado muito ruim para o governo Lula, para o presidente Lula, uma queda da aprovação e um crescimento da desaprovação. No entanto, hoje, quando se pergunta sobre voto, né, nas eleições de 2026, o Lula aparece em vantagem contra quase todos os candidatos. Contra todos os candidatos, Vera. Seria uma contradição ou o que explica isso? Não é exatamente uma contradição, Sardenberg. A meu ver, é um resultado esperado, porque o incumbente, a essa altura, mais de um ano, quase 2 anos antes da eleição, geralmente aparece na frente, a não ser que o desastre seja maior do que esse, que é um desastre que o governo vem enfrentando em termos de popularidade. E ainda mais numa situação em que o principal adversário, o adversário mais conhecido nacionalmente, é conhecidamente inelegível, então, portanto, o eleitor sabe que está inelegível e enfrenta um processo que pode levá-lo a ser condenado e preso, que as pessoas também estão informadas a respeito dessa situação. Então, você veja que mesmo nessa situação, Jair Bolsonaro empata tecnicamente com o Lula. Então, eu não acho que seja um bom resultado a pesquisa Quest para o presidente Lula. Ainda mais porque ele vem num declínio de intenções de voto bastante acentuado. Em dezembro, ele pontuava 52% contra 26% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em janeiro, esse índice mudou drasticamente para 43% para Lula e 34% para Tarcísio. E agora o presidente mantém os mesmos 43% e o governador tem uma pequena subida ali, é uma oscilação positiva, na verdade, dentro da margem de erro, de 34% para 37%. Isso numa circunstância em que a gente sabe que existe um gap de conhecimento dele no Brasil todo, ele é governador de São Paulo, não é tão conhecido nacionalmente quanto Jair Bolsonaro e Lula, e Bolsonaro mesmo nessa situação bastante precária, empata tecnicamente com o presidente no cenário em que são os dois os testados, Lula tem 44% e Bolsonaro tem 40%. Os outros nomes, foram vários outros nomes testados na direita, nenhum chega a ter o mesmo índice de Bolsonaro. Quem chega mais perto é a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, acho que pelo sobrenome, por ser mulher dele, e por ser conhecida também, justamente por ter sido primeira-dama. Mas eu acho que nenhum desses cenários é definitivo, mesmo porque o Instituto não fez nenhum teste em que tenha mais de um candidato da direita no mesmo cenário, e isso é uma possibilidade grande de que aconteça, que a direita se divida em mais de uma candidatura. No primeiro turno, né? No primeiro turno. É verdade, você tem toda a razão. Falha minha, tem toda a razão. A gente está falando só de segundo turno. Sim. Mas é isso, eu acho que não é um bom resultado para o Lula. Ele tem entre 42% e 45% nesses cenários todos. E isso mostra que ele está num patamar bem aquém do que ele aparecia em dezembro, logo ali. Então, realmente, a queda de popularidade também está se traduzindo em uma queda de intenção de votos. E ontem eu falei com várias pessoas do governo e do PT depois que a gente conversou no CBN Brasil, e a percepção era de muita preocupação e de que o Lula não só tinha perdido um pouco do eleitorado de frente ampla que ele tinha conquistado em 2022, como estava perdendo também o eleitorado que é originalmente do próprio Lula, originalmente petista. E aí eles atribuem a 3 fatores: a inflação dos alimentos, a questão do PIX, aquela confusão do PIX ainda, que gerou uma grande desconfiança de que o governo está de olho no PIX e está de olho nos trabalhadores informais e que a qualquer momento vai vir alguma coisa para cima desse público. E também, e isso para mim foi uma surpresa, não estava no meu radar,
a famosa taxa das blusinhas. Dentro do Palácio e dentro do PT tem uma percepção de que isso teve um impacto negativo ainda não medido suficientemente na imagem do presidente. Essa medida não consta na pesquisa Quest como um dos fatores pesquisados para saber se o presidente por que ele teve essa queda de popularidade. Mas o entorno mais próximo, quem é governador, quem é prefeito, aliado, diz que é possível notar um mau humor com essa medida, que eles salientam que era necessária para não falir o comércio local, etc., mas que isso gerou um mau humor que é meio permanente, que permanece meses depois da adoção da medida em relação ao presidente. Tá certo. Vera, obrigado, Vera. Até amanhã, Vera. Até amanhã. Tchau, abraço.